E aí, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Isso aí, a gente tá hoje tá derretendo a manta asfáltica do teto ali, hein? Meu trabalho. Aqui, ó, maçaricão ligado. Acabei tendo essa ideia domingo. Eu tava soldando o baú do caminhão do FH lá, né? Do irmão do Fernando. Fernando sem pescoço. Aí tinha uns lugares lá que tinha, né, a manta asfáltica nos cantinhos lá e aí eu tava com a talhadeira, né, e começou a pegar fogo, né, queimar, e aí eu vinha com a talhadeira raspando, derreteu que é uma beleza. Aí eu falei, ó, chegar lá, vou pegar, ligar o maçarico, passar o maçarico e vir com a espátula raspando, hein. Teve lugar ali mesmo que eu raspei na tinta. Eu raspei na lata, né? Na tinta. Eu raspei a tinta por baixo que tava, né? Na lata. Provavelmente foi colocado, né? Provavelmente foi colocado. Olha como é que ainda ficou, ainda vestígio, né? Da manta asfáltica. Aí eu falei, vou passar essa mão de laranja aí no pincel mesmo, pra dar uma cobertura. Porque senão ela pode chegar a ficar igual ali no teto do jacaré. Uma vez eu coloquei a manta asfáltica ali e depois, mesmo tirando, né, tirando assim, eu não passei a tinta, né? Eu não tirei tudo. Depois que eu passei a tinta, ela foi descascando e ficou ali, né, do jeito que tá. E aí ali depois eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, passar o maçarico ali pra fazer uma limpeza, depois passar uma tinta antes. Vou passar uma tinta depois, né? Mas aqui é a parte de cima do teto mesmo. Amanhã é só correr uma lixa, né? Nessa frente é uma lixa grossa, depois lavar ele inteiro com lixa d'água, né? Com a lixa d'água, uma lixa 150, né? Primeiro para ficar, né? Tirar bastante, né? Esse limo aí, né? Que o teto praticamente pode-se falar que não tem o que fazer, só pintura mesmo, né? Ainda como o teto fica por cima, né? Aí não tem muito assim, né? Nem verniz eu vou aplicar, na verdade, né? Então eu vou pegar, lixar bem lixadinho, né? Vou pintar o interclima aí de prata, né? Pintar ele de prata e o teto dá umas 2 mãos aí de laranja. Comprei hoje mais 3 latas pra ficar bem, ó, né? Bem cobertinho mesmo de laranja aí, né? Aí, como já as laterais já tá na cor, né? As laterais aí já estão na cor. Vai ser só dar aquela boa lixada com lixa d'água e cobrir, né? Cobrir bem aí com a tinta e verniz pra cima, né? Só essa beirada do teto aí que eu vou pintar, né? Da beirada do teto pra baixo, né? Eu vou pintar e invernizar, porque é onde olhar pra não... É o lugar que vê mais, no caso, né? Pra não ficar... Já o teto mesmo em si, só se você tiver num lugar alto, então a cabine vasculada, mas... a única diferença que vai ficar é o brilho, né? É o brilho, porque eu não vou aplicar verniz no teto, né? Não vou aplicar verniz no teto, só a cor, né? Só a tinta mesmo, né? Porque... No caso, o verniz, ele forma uma camada por cima da tinta, né? E aí o brilho não... né? O brilho fica durante anos, né? O brilho. Então... já... Amanhã lixar bem, né? Falei, vou aplicar essa base já hoje, mesmo que já tá escurecendo. Que aí amanhã já secou bem, aí já lixa bem, né? Na frente.
Pra depois já empapelar e vir com a tinta no teto inteiro, né? No teto inteiro. E depois, quando trocar o para-brisa, né, eu até já fiz isso em vários caminhões, né? Colocar, se tiver algum vãozinho, colocar uma borracha de silicone, né? Entre a lata e a borracha do vidro, né? Esse para-brisa vai ser trocado. Então, lateral mesmo aqui, né? Só mesmo lixar, né? Lixar bem lixadinho aí pra poder dar mais uma mão pra chegar na tonalidade aí, né? Pra chegar na tonalidade. Lá de cá também, mesma coisa, né? Então, e a frente ali, né? Lixar pra ficar lisinho depois, né? Pra pintar na pistola da coluna pra baixo, né? Que as colunas estavam pintadas de preto, né? Mas já... Aí o teto aí, ó. Ali mesmo só tem aquele ferrugemzinho ali. Amanhã eu vou passar a lixadeira. Inclusive, tem que guardar a lixadeira ali, ó. Eu nem gosto de trabalhar com essa lixadeira aqui, que é ruim. Eu não trouxe a minha pensando que a outra pequenininha tava aí e não tá, né? Pensa numa lixadeira que... ruim de trabalhar com ela, hein? Essa aqui que foi a que eu usei no capu do jacaré lá. Que ali... mandou massa embora, aquele jacaré. A gente tinha muita massa aquele capu ali, não sei o porquê. Sem necessidade, porque eu tirei, depois só dei uma boa lixada mesmo na mão. Aí dei uma base de tinta, depois lixei com a lixa grossa, né? Lixa d'água assim. A tinta depois, né? Que eu apliquei a primeira base. Depois ficou... pintei e ficou lisinho. Praticamente, quer dizer, o capu não passei massa. Daqui eu tirei, não passei nada de massa. E não tinha nada, nenhum defeito assim pra falar, não, tinha que ter aquela quantidade de massa. No capu e em vários lugares do caminhão, né? Mas isso aí, né? Lá tá bem sujo, tem uns 6 meses, né, que eu pintei ele. Tá bem empoeirado. O Marcos, que é o dono dele, talvez, se ele for que sábado, talvez vai vir buscar. Ele falou que não veio buscar ele. Não veio buscar porque tava fazendo serviço fora, né? Que ele também faz serviço de manutenção, assim, em ônibus, essas coisas, mecânica. Ele também mexe muita coisa, né? Agora que ele falou que tá, já tava dando uma diminuída. Agora que ele tá aposentando, ele falou que vai quase que parar, né? E aí, ele falou que vai dar uma geralzinha no jacaré aí mesmo, praticamente só pra passear, né? Ele tem inclusive ele tá até pensando em vender, né? Ele tava pensando em colocar um baú de ferramenta nesse caminhão. Ele comprou de uma empresa, né? Que era de um caminhão toco, na verdade. Toco não, 3/4, né? Pelo que ele mandou a foto pra mim. Aí ele é estreitinho, né? Praticamente da largura da cabine. Aí ele tava pensando de colocar ali em cima, né? Como se fosse aqueles baús de caminhão que faz manutenção de energia, né? Esse caminhão energia elétrica na rua assim, né? E é um baú de ferramenta que dá pra colocar bastante coisa. Aí ele tava pensando de montar ali, mas como ele falou que tá querendo dar uma parada, né? Agora chega uma certa idade, né? Chegou a idade de aposentar. É ficar tranquilo, né? Eu mesmo tava conversando até mesmo com a minha esposa, né? Até tem uns projetinhos, que eu tô com 43 anos, né? O pessoal fala, eu sou o homem dos projetos, né? Eu gosto de fazer, de pensar e pôr em prática, né? Quando eu não põe em prática, às vezes eu mudo, né? Alguma coisa, mas gosto de focar, né? E aí, eu até meus 50 anos ali, se Deus me der saúde ali, eu quero fazer um empreendimentozinho ali pra mim ficar mais tranquilo, né? Pra ter quase que uma renda fixa, né? Uma renda fixa ali, né? Assim, que na região que eu moro aqui,
vai bastante, né? Não tô falando que é uma coisa para agora, né? Para esse fim de ano aí eu tô querendo, igual falei, montar aí até mesmo depósito de água, né? Distribuidora. Mas mais pra frente aí, como eu mexo com construção, eu tô pensando em comprar aí uns 2 terreninhos, né? Uns 2 terreninhos aí que tá tendo bastante loteamento na região aqui. Mais terreno em área que eu possa construir e ficar tranquilo, né? Aí eu quero deixar um terreno livre, só pra guardar minhas coisas assim, né? Praticamente, caminhão, né? O Pérola, no caso, né? Ter espaço pra guardar algumas coisas, que eu não pretendo mudar lá da minha casa, né? Não pretendo mudar lá da minha casa, por enquanto, né? E tô pensando assim de fazer tipo uns... Aqui a gente chama de kitnet, né? Fala assim. Mas muitas das vezes aqui não é kitnet, é casa de 2 cômodos, né? Casinha de 2 cômodos com banheira, com banheiro e a lavanderia interna, né? Ali o banheiro, a lavanderia, né? Faz um espacinho ali pra pôr uma máquina de lavar na própria cozinha, né? Aí pequenininho, que aqui hoje em dia é o que, né, você mexer com aluguel, né? Casa de aluguel. E se você alugar, fazer pequenininho e alugar barato, né, que nem você pega um terreno de né, 5 por 25, você faz 5 casinhas ali, né? E como eu que construo, não gasta tanto, né? Tem gente que fala, ah, meu, você não tem que ficar falando as coisas. Eu tenho canal, eu gosto sempre de dar uma dica, sempre falar. Às vezes eu falo porque às vezes uma ideia minha pode servir para alguém, né? Tem gente que segura ali, né? Fala, ah, não, que eu não vou fazer, né? Não vou falar para querer, no fim a pessoa de repente nem consegue também, achando que às vezes eu, quando eu comento, falo alguma coisa que, né, porque pode servir para alguém a minha ideia, né? De repente eu não consiga, né, fazer, mas a ideia que eu dei, a pessoa tava precisando de repente de um toque assim para poder, né, ter aquela ideia, né? Para incrementar uma ideia que a pessoa já tinha. E um terreno 5 por 25, você fazer tipo, né, 2 cômodos pequenos, né, com lavanderia individual, tudo, né, para alugar num valor hoje em dia, né, dá para o valor total chega a dar praticamente 2 salários, né? 2 salários mínimos ali, né? Se eu deixar sempre alugadinho, mesmo alugando barato, falar assim, né? Eu alugando barato, né? Uma renda fixa ali, né? E outra, para construir, eu que do meu modo assim eu construo, né? Se eu tiver com a energia, mesmo ruim do jeito que eu tô, falar assim, que eu não tenho mais o pique assim, a energia de 5 anos atrás, eu já andei percebendo. Na época que eu fiz o Pérola, né? Montei ele, pus para rodar, que eu fiz o Pérola, mexi com a construção lá da gráfica e mais outros serviços que eu fazia aqui pro São Paulo para entrar mais uma verbinha, né? Eu falo, né? Tava no pique ainda, né? 38 anos. Fiz a casa lá da Baixada rapidinho, né? Muita gente acompanhou, né? Levantei ali, né? São 6 cômodos, né? Contando com a lavanderia fechada. 3 banheiros, pode-se dizer que eu fiz, né? Fiz ali em um mês e alguma coisa, né? Depois que eu mudei, depois mais uns dias eu finalizei o restante, né? E se dividir ao meio ali, aquele terreno na época que eu tava pensando em vender, né? Um tempo atrás, logo quando eu voltei, dividir o meio daria 2 casas de 3 cômodos e um banheiro cada uma, né? Que eu ia desmanchar um banheiro no caso, que é o da lavanderia, né? E aí daria 2 casas com 3 cômodos pequenos, que nem eu fiz em 2 meses, né? Praticamente, pode-se dizer, né? Do tempo ali que eu fiz, depois mudei ainda e terminei, ainda fiz o quarto da minha filha e terminei mais um cômodo que eu fiz na frente com a lavanderia, eu fiz em 2 meses. Então quer dizer que se eu pegar um terreno que não for tão acidentado, né? Um terreno de muita, assim falar, descido, pode até não ser retinho, mas um terreno que não tem uma caída muito grande, né? Falar assim, né? Eu consigo fazer ali, acho que devagarinho, né? Devagarinho ali para não fazer uma coisa assim. Então acho que em um ano eu consigo levantar essas 5 casinhas né?
de 2 cômodos, né? Com lavanderia individual, banheiro ali, num tamanho até que razoável. Acho que em 1 ano, né? Isso aí eu tô falando coisa pra depois dos meus 45, 46 anos, né? Se eu terminar com 50, igual eu tava falando no vídeo anterior aí, que eu tava falando com o Sidão. O Sidão tá com 65 anos, né? Agora chegou na idade de aposentar. Se eu chegar nos 50 anos, conseguir fazer isso aí que eu quero, eu posso dizer que eu tenho aí até, se Deus me der saúde, né, e vida, pode-se dizer que é dos 50 até os 65, né, de eu ter praticamente uma renda fixa, né, além do que eu vou quero dar continuidade no caso, né, de estar fazendo oficina, outras coisas aí, se a distribuidora de água der certo, igual eu quero fazer, né. Eu não quero fazer uma coisa muito exagerada também para não, né, para não me sobrecarregar, e eu quero continuar tendo tempo para cuidar das minhas coisas, né? Tendo tempo para cuidar das minhas coisas. E mais essa renda que praticamente eu falo que eu tenho um vizinho que é assim, né? Tem desde 2000, quando ele comprou a casa dele, né? Ele comprou, já tinha umas casinhas construídas, mas era ruim as casinhas dele. Que até na época, minha prima, né, que até mais velha que eu, minha prima tá com 50 anos, quando a minha tia, né, morou ali, nesse local, há 40 anos atrás, né. Minha prima devia ter uns 9, 10 anos, né, e hoje em dia são casas antigas, né. E tem casa muito, assim, de um jeito que, né, imagina uma casa de 2 cômodos com uma janelinha, tipo do tamanho de um vitrô de banheiro. Falar assim, só a porta, porque a pessoa usou um terreno com 10 metros de largura por 25, mas não teve muita ideia na construção. Então ficou casa assim, complicado. Assim, é complicado. Ele foi dando uma melhorada, colocando piso, azulejo, esses negócios, mas sempre do jeito dele, né? Que nem de 2000, quando ele mudou pra lá, esse amigo, tem 23 para 24 anos, né? Hoje em dia, esse tempo atrás, ele tava fazendo até Uber, né? Mas aí, ele já até apareceu no canal aqui, né? Uma vez que o jacaré quebrou a ponta de eixo, foi ele que foi, né? 2017, foi ele que foi com o Fernando Sem Pescoço lá. Tinha acabado de pegar um Fiat Uno, né? Dos 2016 na época. Tinha 2 anos de uso, mais ou menos, um Ninho, né? 2015, 2016 o ano, pra trabalhar como Uber, né? Aí agora ele tava com o Sandero, colocou até o Sandero pra vender, né? Tá até numa agência aí, né? E ele é sossegado de tudo, né? Ele tá aí com 60 e poucos anos, 60 anos, 62, né? E ele tá sossegado de tudo, mesmo que as casinhas dele é ruim, não deixa de estar alugada. E eu quero fazer em outro bairro, né, no caso, né? Fazer em outro bairro, tipo nesses bairros novos aí. E aí eu quero ver se eu compro 2 lotezinhos, que aqui na região você não paga caro, né? 2 lotezinhos aí, né? E aí eu vou, a vantagem é que você dá uma pequena entrada e vai parcelando ali, né? Então não fica pesado para pagar a parcela dos lotes e pode fazer uma coisa que tem uma renda, né? Uma renda mensal fixa ali, né? Se eu chegar ali, de repente, aos 50 anos, 50 e pouquinho, e conseguir viver mais uns 15 a 20 anos, né? Até uns 70. Meu pai, esse mês ele faz 79, 80 anos. Meu pai tem 79. Mas eu não preciso chegar até os 80, não. Acho que se eu chegar ali beirando aos 70 com saúde, né? Eu já sou muito grato a Deus, né? E aí, de repente, dos 15, ficar mais ou menos 15 anos, você ter uma rendinha fixa ali que não é muito, mas você saber que você pode contar todo mês, mais outras coisas que eu fizer por fora, né? É muito melhor que a aposentadoria, né? Porque meu pai mesmo aposentou com um salário mínimo, né? E se eu chegar a fazer as casinhas assim para alugar, vai ser praticamente, se for hoje, eu alugaria por R$500, né? Que daria quase 2 salários mínimos. Então, né,
aluguel seria, né, pela região aqui seria num preço bom, né, não seria tão caro, né. Acho que ficaria, né, porque hoje em dia tem muita casa de 2 cômodos aqui de 700, 800 reais e eu já acho puxado para 2 cômodos, né. E não tão boa, né, casa assim tão boa. E aí você depois dos 50 ficaria mais assim, administrando outras coisinhas que eu faço e tendo essa rendazinha fixa, né. Fala assim, meus 50 anos eu acho assim que eu estaria novo, né, e mais ou menos tranquilo, né, sem precisar de se matar tanto assim pra, né, de trabalhar pra poder, né, ter uma vida assim, né, não de rico, né, que os outros falam, acha que vida tranquila é vida, a pessoa tem que ser rica. Não, eu falo a vida tranquila assim, pra você poder, né, dar uma diminuída no trabalho, né. Falar assim, quando você quiser passear, fazer, né, alguma coisa assim, você ter o tempo, né. Eu acho que isso aí é importante, né. Mas é isso aí, pessoal. Finalizar, né. Aí o Chevroletzão, pra finalizar. Não fiz nada esses dias. Ele nem tava vindo pra cá, né, que eu tava tentando, né, tentando matar a charada daquele caminhão do Michel, mas até tava conversando com o seu Paulo hoje aí, quase certeza que é bomba e bico mesmo aquele caminhão, né? E vamos ver, né? Essa semana que vem eu pretendo já deixar o LK finalizado, né? Já o trambulador também, né? Amanhã, como eu disse, vou fazer o teto. No sábado tem 2 ferrugezinhos na parte traseira lá, já vou fazer, né? Na parte da cabine ali já quero fazer, já deixar quase pronto para sábado. Dar uma base de tinta para domingo secar bem, para na segunda eu só dar aquele lixamento com detergente, né? Detergente ali, lixa d'água, né? Detergente para ficar bem lisinho, para depois só papelar ele, tinta para cima e verniz, né? Aí lá para quarta ou quinta-feira, se tudo correr conforme planejado, pintar chassi, né? Já finalizar os paralamas aqui também, as rodas, aí o LK já vai estar praticamente pronto aí também, né? Praticamente pronto essa etapa, né? Né? Mas é isso aí, pessoal. Bora finalizar aqui o vídeo. Deixa eu ligar aqui a lanterna, o motorzinho tá do mesmo jeito. Tá quase na posição, né? Vou ter que fazer os calços lá da traseira. Vou ter que puxar ele um pouco para o lado do passageiro ali, que ele tá, né, encostando aqui na cabine, né, no lado direito. Vou ter que alinhar ele, centralizar direitinho para poder fazer essa base, né? Fazer o apoio atrás lá na travessa para depois fazer aqui, né? O motor tá calçadinho, ó, tá vendo? Tá solta a corrente, né? A corrente tá solta, né? E lá atrás tá só posicionar ele mais ou menos, calçar para poder fazer, né? Primeiro o apoio lá de trás, né? Parafusar, colocar 2 parafusos, né? Com um coxinho improvisado primeiro, para depois que ele tiver alinhadinho, que eu ver que não tá pegando em nada, aí eu faço essa frente aqui, né? Mas por enquanto eu vou ver se eu, né, dou uma boa agilizada lá no LK, né? E aí eu já vou tô até com as peças ali da Kombi, né? Dentro da minha mochila ali na cabine do Jacaré, né? Já fui buscar lá, né, as pecinhas da Kombi. Jacaré já virou depósito de tinta mesmo. Aí, ó, aqui é verniz da cabine, né? Sacola com restante das tintas, né? Do Jacaré, do LK, né? Olha lá. Hoje eu peguei um pouco dessa ali só pra dar aquele arrematezinho ali, né? Aqui o arranquezinho zero do Chevrolet, né? E é isso aí. Peguei mais um spray desengripante também pra poder, né? De repente, se precisar, já joguei até numas partezinhas da moto ali, aqui do Jacaré também.
né? Vai enferrujando, né? Parte do volante, dobradiça de porta. O Jacaré tá precisando, né? Dar aquela geral também na cabine. Vamos ver aí, de repente, o que a gente planeja aí pro fim do ano aí, né? Aí o LKzão já não tá pronto, mas né? Depois que eu der a base nele lá pra sábado, né? É praticamente a base final. Pois só lixar mesmo e com lixa d'água e tinta e verniz pra finalizar, né? Isso aí, pessoal. Finalizar que eu tô cansado. E deu uma esfriada. Já tá esfriando já, né? Hoje o dia tá até agradável, né? Não tava frio. Mas né, também não tava muito calor, mas agora já começou a dar uma esfriadinha, né? Isso aí, pessoal. Um abração. Amanhã eu faço vídeo mostrando aí o pistão, né? Lá do motor da Kombi, né? Já vou pôr ele em cima ali da Kombi que eu vou usar como bancada, né? Já para ir começando, vou pegar uma horinha ali, 1h30 cedinho, né? Que eu sempre levanto cedo. Antes de vir pra cá, mais ou menos até umas 9 horas, 9 e pouquinho, já dar uma agilizada lá no motor. Já fazer uma análise das medidas que veio ali, das peças, né? Medida assim do que eu peguei, né? Do pistão, ver tudo ali pra poder, né? Já entre sábado e domingo já ver se eu consigo fechar a parte ali do bloco, né? Fechar a parte do bloco, já colocar as camisas. Depois só vai ficar faltando pro cabeçote, né? Alguns detalhezinhos pra semana que vem já pôr no lugar também pra deixar a Kombi funcionando já de novo, né? Isso aí, pessoal. Abração. Deus abençoe a todos. Tudo de bom.